O Neymar tem tudo pela técnica dele. E depois não é tão difícil ele fazer esse pequeno sacrifício. Vamos pensar assim, é uma competição de tiro curto. Não estamos falando de uma competição de um ano inteiro. Tiro curto. Então, é tiro curto. Então, o que você tem que fazer? Pô, eu vou me dedicar ao máximo, porque é tiro curto. Porque é alta performance, né? Mas tiro curto. Se dedica ao máximo, faz sacrifício. Se ganhar, então, aí você sai por cima. Mas lá nos Estados Unidos, depois de um certo tempo, eu também olhei pra mim e falei, poxa, eu acho que tá na hora de também parar de jogar futebol. Fala pessoal, aqui estamos nós de novo, mais um episódio do nosso querido Vaz Executiva. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando, comentando, criticando. Não deixem de apoiar, estamos aqui, adoramos falar com vocês. Hoje eu, Salgueiro, temos aqui uma visita muito especial para vocês. Me atrevo a dizer que de todos os episódios que a gente teve, esse é um dos que mais se aproxima do nosso tripé. Sim. Aquele tripé que o Salgueiro tanto gosta de falar, mundo corporativo, o futebol e o comportamental, e vocês vão entender por quê. Eu, como bom volante que sou, já tomei a bola do adversário, vou passar pro meia, que quem sabe jogar e vai dar o lançamento certo. Né, Salgueiro? Vamos lá? Mas nós estamos juntos, Sal. Vamos em frente. Bom, esse nosso convidado, ele navegou muito nesses três pilares, navega nesses três pilares, e a gente quer que ele traga todo o conhecimento que ele tem na bagagem e até o que ele está fazendo agora, os objetivos mais atuais dele, ligado a esse tripé que você falou. Esse tripé é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre encontrou uma afinidade entre pessoas, o comportamento humano, entre o que acontece dentro de uma empresa e o que acontece dentro de um time ou de uma partida de futebol. E a gente sempre faz associações, né? Isso. Inclusive, essas associações, a gente usa metáforas do futebol na nossa convivência aqui, né? Você está na marca do pênalti, hein? Todo mundo já entende mais ou menos o que quer dizer, né? Então a gente quer abordar esses temas todos com esse nosso convidado, que é o Cezinha. Prazer. Prazer Obrigado, enorme Cezinha, receber tá aqui com a você. gente. Muito obrigado. Imagina, obrigado vocês aí pelo convite, vai ser um prazer bater essa bola com vocês. Que moral, obrigado pela moral também. Agir. E vamos lá, vamos seguir que vai ser muito bom. Vai ser bom, estamos muito empolgados. Eu sei que você navegou muito no futebol, ainda joga, né? Você navegou no mundo corporativo. Perfeito. Né? E você naturalmente tem afinidade com essa coisa do comportamento humano. Pelo pouco que a gente conversou ali, eu acho que você tem essa visão. A gente está falando em propósito ali, Perfeito. um pouco nos bastidores, né? Então, o que você, resumidamente, tem assim, dessa experiência nesses universos que a gente falou, que seria importante trazer para o mundo corporativo aquilo que acontece lá no meio do futebol, pela sua experiência, que a gente traz para o mundo corporativo como exemplo? Com certeza. Bom, acho que tem alguns fatores, né, que a gente pode trazer de exemplo, mas acho que quando você... Desde pequeno eu joguei futebol, né? Meu pai sempre foi um grande Futebol de incentivador. Futebol de campo, na grande maioria. Eu joguei você futsal. Sou São Paulino. São Paulino? É o segundo hoje. E acho que o incentivo, né, do meu pai foi muito legal para sempre atrelar ali o futebol, né, o esporte com os estudos. Então eu levei isso para minha vida inteira, né? Depois a gente fala mais sobre isso, mas acho que essa parte comportamental do jogo com o corporativo, ela está muito presente. Então o que eu quero dizer com isso? As conexões que você faz de trabalho em equipe, junto com o seu time, as lições que você aprende ali, fazendo a sua própria função dentro do campo, ela obviamente te retrata ali dentro do mundo corporativo, te traz ali para você ter a sua especialidade dentro de um time, num time corporativo, né? Então, acho que é o que mais me assemelha assim, dentro do campo com o corporativo, né? Essa ajuda em equipe e você ter ali a tua função, que você consiga se destacar dentro do campo e dentro do corporativo para ajudar aquela equipe a ganhar, vencer, ganhar lucro, né, etc e tal. Então, acho que é muito por esse caminho, né? Eu ia pedir para você, se me permite, Sim, quem faz papel é ele, eu é que estou me intrometendo. Então, com a autorização do mestre, eu vou fazer uma pergunta. O Cezinha tem uma história muito interessante e que eu acho que muita gente que está nos ouvindo gostaria de passar por algo semelhante. Então, se você pudesse dividir um pouquinho com o nosso público, aqui na Câmara, direto para nós,
da tua experiência, como é que você esteve no futebol, como é que o futebol te levou para fora do Brasil, Perfeito. o que ele contribuiu para o teu desenvolvimento fora do Brasil. E recomendo você que está nos ouvindo, preste muita atenção, eu já vi a história dele, e é uma história muito interessante que você pode usar, se não para você, quem sabe, para os teus filhos ou para alguém que queira ter uma experiência semelhante a essa que ela tem. Cezinha, por favor, a palavra é sua. Legal. Então, como eu comecei a comentar que minha trajetória ela foi muito pautada atrelada, né, entre o esporte, o futebol e os estudos, né? Então, isso foi caminhando junto até eu chegar no nível de juniores aqui, né, no Brasil ainda. Passei por toda a parte ali de, enfim, categoria de base. Tive um empresário por um tempo que foi o Fábio Melo, que foi empresário de alguns jogadores, Samuel Xavier hoje, né, Júnior Urso, entre outros, aí ele representa hoje vários jogadores lá. E nesse momento de decisão, né, poxa, será que eu vou tentar ser profissional? Essa carreira você fez no São Paulo? Você começou no São Paulo? Não. Não, nessa época eu estava na FM Sports, que era o time do Fábio Melo, né, que ficava aqui no Banespa, né, ele fez uma parceria com o clube, exatamente. Nós jogamos no Banespa. Então, muito tempo eu passei minha vida inteira treinando lá também. Olha que legal. Quando o Fábio Melo colocou o projeto dele, eu fui um dos que, né, estive nesse projeto. Foi um projeto muito legal, ele revelou alguns jogadores, né? O Samuel Xavier acho que é o que está mais aqui próximo da gente, né? Enfim, isso foi me levando a tomar algumas decisões, né, nesse momento decisivo ali, que a gente está... Poxa, será que eu sigo aqui estudando? Exatamente, vou fazer faculdade ou eu vou para o mundo, né, do futebol, vou me arriscar, vou virar profissional? Graças a Deus eu tenho que ser muito grato aos meus pais, que eles me apoiavam em todas as decisões, eles me ajudavam, mas eles me apoiavam a tomar a decisão. O que você acha que é melhor para você, né? Então, poxa, você tem que ter uma maturidade muito grande ali. Eu tinha 17 anos na época, 17, 18. O que eu vou querer fazer da vida? E eu arrisquei, eu quis ir pro mundo profissional. E aí o Fábio Melo fez uma parceria ali com um time de Caieiras na época. E a gente mudou, praticamente saiu da sede do Banespa, foi para Caieiras para fazer esse projeto. E lá, poxa, foi um baque, porque eu parei de estudar, eu basicamente fui estudar de noite, né, terminar o colegial de noite. E aí sim, fui um foco total ali de treinamento de manhã à tarde, volta, estuda, acorda às 5 horas da manhã, pega o trem aqui no Jabaquara, vai até Caieiras e tudo mais. Então, essas coisas, assim, elas te dão uma maturidade muito grande para a continuidade da vida quando você é jovem, né? Bom, passado esse momento, aqui no Brasil, né, a gente sabe como são as coisas no mundo do futebol, né? Às vezes não vai como você está planejando, né? Então, muitas conversas, muitos treinos, depois de muito debate ali com os meus pais, esse mundo empresarial, surge ali uma empresa, né, de intercâmbio esportivo. Olha, que eu posso até citar, que é a 2SV, que foi uma empresa muito importante na minha vida. E o Fábio Melo, ele começou a direcionar alguns atletas. Aquele atleta que não vai virar, aquele atleta que vai virar, então, pô, vamos levar ele para um clube maior, né? Vamos ver o que a gente faz, coloque algum teste. E atletas que tinham perfis, de repente, de fazer um intercâmbio esportivo, né? Então o Fábio logo conectou com a 2SV, eles eram amigos lá, o dono da 2SV com o Ricardo e o Fábio, né? E eles fizeram esse meio de campo e me levaram lá para conhecer a estrutura da 2SV. Sobrou para você. E aí acabei mudando, né, essa cabeça que eu tinha de virar profissional naquele primeiro momento, e achei que a oportunidade de poder jogar futebol em alto nível nos Estados Unidos, né, fazendo universidade, né, estudando ainda, era o melhor caminho naquele momento, para eu não desistir ali dos estudos, né, ter uma base. Mesmo. E aí sim, continuar o futebol, que sempre foi o que eu sempre gostei, né? Então, eu acho que vieram muitos ensinamentos durante essa trajetória, né? Eu conto aqui a história bonita, né? Mas a gente passa ali por momentos difíceis de entender, né? Treinador que gostava menos de você, né? Dispensa, no fundo, que aconteceu lá na época do projeto de Caieiras, eu fui dispensado, né? Só que eu fui dispensado de uma forma técnica ali, o corpo técnico era novo, e aí entrou pessoas ali que nem tinham contato direito ali com o Fábio Melo, e eu acabei sendo dispensado por eles. Aí depois, com o Fábio Melo trazendo essa ideia do intercâmbio, né, a gente conversou e a gente, né, mudou a trajetória naquele momento. Vou pegar um ponto aí, então, que Pode pegar, claro. Né? Legal. Esse fechamento de porta, a princípio, né, você falou, fui dispensado. Fui dispensado. Esse fechamento de porta,
ele mostrou que ia abrir uma outra porta, Com certeza. Se não fechasse essa porta, talvez você não tivesse essa outra, né? Perfeito. Que é justamente essa sua experiência nos Estados Unidos. Mas tem um ponto importante também aí, que assim, você comentou, né? Sabe como é que é aqui no Brasil e tal. Então a gente sabe que talvez lá, e aí eu quero que você fale sobre isso, a preparação para quando a pessoa deixar de ser profissional, deixar de atuar no futebol, por exemplo, e parar. Lá existe um trabalho voltado para isso? Perfeito. Exatamente, a vida ela é feita de oportunidades. Mesmo quando se fecha uma porta, eu acho que você tem um mundo inteiro para investigar, né? Isso aí. E a gente passa por isso a vida inteira, né? Tem pessoas que têm uma vida talvez um pouco mais linear, continua no mesmo lugar por muito tempo, mas tem pessoas que acabam tendo muitas transformações. Eu me considero uma pessoa com muitas transformações, né? Em breve eu falo mais Você gosta de desafio? Eu adoro desafio, eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto de crescer. Então, trazendo esse ponto, né, a parte grande importância lá nos Estados Unidos é realmente o seu planejamento de carreira, né? Que talvez eu não enxergasse aqui no Brasil. Na época eu falava, ou eu vou ser profissional ou eu vou ser profissional. Só que e se eu não for? Que eu não estava preparado para prestar um vestibular na época, eu não sabia o que ia acontecer. Realmente, as coisas, eu dou graças a Deus e apoio familiar são os meus pilares aqui para eu ter conseguido encontrar uma outra alternativa para continuar jogando futebol naquela época, porque senão eu estava totalmente despreparado para uma universidade, né? Não tinha feito vestibular. Ia parar de jogar bola. Exatamente, ia parar de jogar futebol, ia ter que começar do zero naquela idade, né? Ainda muito jovem. Então, lá nos Estados Unidos, quando eu fiz essa transição, foi muito nítido ali o preparo que você tem para o seu futuro, né? Olha que legal. Então, eu acho que lá, para mim, foi muito mais fácil encontrar esse caminho de futuro, né? Então, eu sempre quis jogar futebol, mas lá nos Estados Unidos, depois de um certo tempo, eu também olhei para mim e falei, poxa, eu acho que está na hora de também parar de jogar futebol, né? Então, eu consegui ter essa noção de timing ali, de, poxa, fiz até onde deu, parei de jogar futebol com 24 anos, eu acho que tá bom, né? Acho que eu fui até mais longe que muita gente. Parar não, César, você joga até hoje, né? Joga até hoje, né? Continuo deixou jogando. De levar tão sério. De levar exatamente pro lado profissional, eu diria, né? Foi a época que eu realmente parei ali por um tempo, porque eu vi um caminho de continuar trabalhando com futebol na época. Então, poxa, eu falei, caramba, aqui eu abri um leque de opções para continuar com os estudos e o futebol por muito tempo. E por lá perdurei por 8 anos nos Estados Unidos, trabalhando com futebol e estudando ao longo de toda essa trajetória lá, né? Dentro desse espaço lá, Wilson, eu tenho uma curiosidade, né? Você participou da implantação do Rush Soccer. Perfeito. Né? Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a nossa audiência entender um pouquinho mais disso. Explicar que talvez muitos não sabem o que seja o Rush Soccer. Eu explico. Então, depois que eu terminei essa fase universitária, né, que eu joguei, completei os meus estudos lá na faculdade de Missouri, chamava Central Methodist University, o meu próximo passo seria continuar trabalhando com futebol, né, entrar, não sei, na área técnica, enfim, continuar em contato com futebol. E surge uma empresa chamada Tetra Brasil, e a Tetra Brasil é uma empresa brasileira que contrata treinadores daqui do Brasil e leva para fora para fazer um programa. Que louco isso. É muito legal. Então a pessoa tem a oportunidade de trabalhar, seja 3 meses, 7 meses, aí depende do visto, do tempo da pessoa, do inglês, que a pessoa também tem que desenvolver o inglês para poder trabalhar lá, né? E, obviamente, para quem já está nos Estados Unidos, é muito mais fácil para eles recrutarem pessoas que já estão lá, já conhecem a cultura, tá falando inglês, que foi o meu caso na época, né? Então, eles abriram a porta para eu trabalhar num clube lá em Wisconsin, lá para cima. Então, eu saí do Missouri, me mudei para Wisconsin. Nossa. E fui lá mais para cima ainda, né? Então, o Missouri fica bem no meio dos Estados Unidos, já faz muito frio lá. Uhum. E eu fui mais pro norte dos Estados Unidos, onde faz mais frio ainda, né? E o futebol lá, ele é muito forte. As pessoas, elas se questionam, poxa, mas futebol nos Estados Unidos, o nível, isso, aquilo. Tá bom, você pega o lado masculino, vem evoluindo, vai ter Copa do Mundo ano que vem, já teve a Copa de 94, é uma coisa que está em crescimento. Quando você vai para um lado feminino, é o primor do mundo. É verdade. Então o futebol é muito forte lá, inclusive por conta do feminino, né? E lá em Wisconsin, eu fui para um clube de uma cidade, chamava La Crosse, a cidade, e tinha um clube lá, né, tinha uns 60 mil habitantes ali na região, e era um clube que a gente foi lá basicamente para
para ser treinador, para ensinar os treinadores como que dá treino, mas para fazer isso. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu consegui ali ajudar nessa parte. Só que o grande objetivo desse clube da cidade era implementar o Rush Soccer dentro desse clube, né? O Rush Soccer é um clube formador dos Estados Unidos. Então ele é um clube lá do Colorado, né? O grande Rush, ele foi fundado no Colorado e ele espalhou franquias pelos Estados Unidos inteiro. Então, pelo menos 1 ou 2 Rushs em quase todos os estados americanos existem, né? Então, eles têm toda uma filosofia de ensino e de método de trabalhar dentro do Rush, né? Então, a gente colocou esse método dentro desse clube. Que legal. Então, basicamente, resumidamente... Ilustra um pouquinho o que seria esse método. Perfeito. Então, o que seriam esses métodos? Primeiro, o americano, ele olha muito como o esporte, né, como educação, né, lá nos Estados Unidos. Então, educar realmente os atletas é o primeiro ponto. Então, esse atleta, ele tem que ir para a escola, ele tem que, de repente, chegar num nível universitário, paralelamente tendo o esporte, o futebol, no caso, como seu alicerce ali de disciplina, né? E o Rush, ele tem ali toda uma movimentação, não só de, filosofia de como que a gente vai dar o treino, a formação que a gente mais gosta de utilizar, mas também tem os valores, né? O Rush tem 11 valores ali que a gente ensinava para os atletas, 1 a 1. Cada semana era uma semana de um valor. São 11 valores porque são 11 jogadores no campo, né? Então, valores como responsabilidade, o que é responsabilidade dentro de um clube e o que você leva para a vida aqui, né? Ética, o que é ética? O que você tem dentro do clube? Como que você tem ética dentro dos seus companheiros de time que você vai levar para a sua vida? Então, a gente ensinava, a gente tinha essa parte educacional que a gente levava para os atletas do Rush, que era muito legal, que faz muito sentido isso, né? Você primeiro educar as crianças que estão lá, os atletas que vão evoluir, que vão virar adultos, né? Primeiro essa parte educativa, para depois a gente conseguir implementar a filosofia de jogo, para vitória, vamos disputar torneio, né? Então, para mim, casou muito, né, com o que eu sempre vi na minha vida, né? E dei continuidade a isso dentro do Rush. Você vê o interessante, o som. Sensacional. Olha como a cultura é diferente, né? A gente fala muito do comportamento, né? E aqui... Ele começa o do comportamento. Falou sobre essa questão educacional, né? A base, né? Quer dizer, não adianta só o cara saber jogar bola, percebeu? Não dá. Tem outros ingredientes importantes. É lógico, vai aproveitar um talento, vai aproveitá-lo, não vai dispersar. Mas ele vai ter que entrar naquele gabarito ali educacional. Eu achei muito legal isso. Não, isso é... E eu tenho... Já falei aqui algumas vezes sobre isso e peço, nossa audiência, que não me leve a mal, mas eu acho que o futebol brasileiro vive um problema hoje que eu costumo chamar de educação de base. Olha que coincidência o que você está falando. O que é educação de base? Jogador, não vou citar nomes aqui, cada um vai associar com algum nome, mas jogadores que com 11, 12, 13 anos já desrespeitam técnico, já são estrelas no seu ambiente profissional, já não tem... E que se tornam, com 17, 18, jogadores de milhões de euros que você passa, porém sem aquela educação básica, que desrespeita um juiz, desrespeita um técnico, desrespeita um companheiro. E eu vejo você contar essa história, eu juro por Deus, eu fico até emocionado, porque se me fosse dado o poder de fazer um time de futebol da base, eu começaria exatamente aí. Responsabilidade, caráter, ética, empatia, moral. Primeiro isso, as pessoas são primeiro seres humanos, depois eles são jogadores de futebol ou profissionais. E é uma coisa, eu vou até estudar, vou estudar essa matéria porque eu fiquei encantado. Eu acho que o típico do americano, né? Eu sou um fã da cultura americana, então sou suspeito, mas eles estão ensinando você a ser gente primeiro, para depois ser jogador de futebol. Porque para pensar, Wilson, como é verdade o que você está falando, Cezinha, se esses valores não estiverem enraigados em você, né, você pode até ter o talento e se dar bem por um tempo, mas você vai ter outros problemas. Claro. Talvez até a sua carreira termine antes do que deveria, né? E a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil bastante, né? Mas ligado a isso, eu queria te perguntar o seguinte, eu sei que o futebol está no seu sangue. Com certeza. É aquela paixão, né? Opa! Você acha que hoje você tem essa vontade de atuar ainda ligado ao futebol, ligar ao mundo corporativo e tal, por conta, talvez, dessa sua experiência lá nos Estados Unidos e que te trouxe essa consciência? Né? Essa maturidade. Isso. E aí, só para dar esse contexto de continuar essa história, eu retornei ao Brasil após 8 anos dos Estados Unidos,
Os Estados Unidos também tem suas questões de visto e tudo mais. Decidi, foi um momento, eu fechei um ciclo, foi muito legal. A gente implementou lá a filosofia do Rush no clube. Hoje o clube está super bem, segue com as pernas lá, né? E quando eu retornei, aí a gente muda o mundo, né? Como vocês mesmos comentaram. É muito diferente a realidade dos Estados Unidos e Brasil quando a gente está falando de esporte, né? O esporte aqui, hoje eu vejo muito mais incentivo do que na época que eu voltei. Tá melhorando, acho que a gente está num caminho mais legal. Você voltou há quantos anos já? Eu voltei final de 2018, então já faz 7 para 8 anos, 7, né? 8 anos aqui. Que eu voltei. Então era uma outra realidade. Acho que ainda tem muito pra gente percorrer, Sem né? dúvida. E qual foi a minha tomada de decisão ali? Eu vou pro mercado corporativo, que é onde eu vou conseguir me sustentar mais rápido, me formei de qualquer forma lá, vou conhecer o mercado corporativo, né? O que eu vou fazer, né? Não, acho que o mercado de esporte aqui eu vou talvez precisar de muita influência de pessoas e tal, não foi o que eu quis, fui pro mercado corporativo. E aí o mercado corporativo, ele traz as suas similaridades ali com o esporte, né? Como eu disse, a parte de disciplina, a parte de trabalho em equipe e tudo mais, mas é uma outra realidade, realmente, né? Do primeiro dia que eu entrei aqui no mercado corporativo até hoje, o meu grande objetivo foi sempre voltar para o esporte, sempre voltar a trabalhar com futebol, porque foi realmente, o meu propósito, né? Isso que eu chamo de obstinação. Sim. Exatamente. Então, hoje, depois de quase 7 anos no mercado corporativo, 7, 8 anos, talvez não seja tantos anos assim, eu tô mais preparado para retornar a esse universo que eu tive lá atrás, com a época do Rush, com a época universitária nos Estados Unidos, porque eu me preparei para isso e eu acho que agora está um ótimo momento para poder tomar esse risco, né? Então, Sim. é muito Essa por aí. bagagem que você adquiriu, ela te dá essa consistência de acreditar nesse sonho, nesse propósito, né? Exato. Não é uma coisa que está tirando do nada aí. Com certeza. Você está viajando aí na fantasia. Não, você olha e fala, pô, eu tenho aí vários elementos que me trazem essa convicção de que pode dar certo. Verdade. Isso que eu acho legal. Você ia falar alguma coisa, né? Essa maturidade, eu faço algumas mentorias de vez em quando para algumas pessoas e sempre me surge essa questão, o que você acha da experiência internacional, é importante ou não é importante? Então, o primeiro passo, eu costumo dizer o seguinte, ela é difícil, é muito difícil. Não são todos que têm essa oportunidade como você teve, Deus me presenteou com essa oportunidade também, que eu acabei fazendo ao contrário, eu fui para trabalhar e acabei jogando bola. Então. Eu fiz o contrário e não fui tão longe como você, fiquei mais em Nova York ali, New Jersey. Mas, então, é difícil. Entretanto, o crescimento que essa experiência traz, e a vocês que estão nos ouvindo, se puder deixar essa mensagem para vocês, aqueles que têm essa vontade ainda não tiveram oportunidade, ou aqueles que podem dar essa oportunidade para os seus filhos, as pessoas vão de um jeito e voltam de outro. Perfeito. O teu aprendizado, a tua maturidade, independente do que você foi fazer lá, jogar bola, estudar, passear, trabalhar no subemprego, não interessa. O que você tem que se dedicar, o esforço que é exigido de você para sobreviver nesse ambiente, não sei se você vai concordar comigo, mas que inicialmente ele é hostil. Você não chega lá com todo mundo te abraçando e te beijando. Não. Muito pelo contrário. Você chega lá enfrentando barreiras. Então, quando você passa essas barreiras, como você olha para trás, olha uma história de 8 anos lá, e chega aqui com essa capacidade de escolher o que você quer, agora eu vou para o corporativo, agora eu vou voltar para o esporte, é fruto dessa maturidade que deu. Então, eu sempre gosto de usar as nossas conversas para passar mensagem para os nossos colegas. Muito bom. Que eu uso. Então, essa é uma mensagem fantástica que eu sempre falo e vou repetir aqui. Se você tiver essa oportunidade, ou se tiver a oportunidade de fazer com que seus filhos tenham essa chance, não percam. Não percam, porque a valorização... Estou vendo o Cezinha balançar a cabeça aqui. Se discordar, fica à vontade de discordar. Mas a valorização moral, ética, pessoal que você obtém nessa experiência, ninguém te dá. Nenhuma faculdade aqui no Brasil vai te dar isso, nenhum mentor, nenhuma experiência local, nada como você ir lá e sentir na pele as dificuldades e o prazer e o orgulho de ter superado e voltar aqui, poder olhar para trás e falar, eu fiz isso, eu passei por lá e aquilo que eu construí lá agora eu vou usar aqui. Fica a mensagem. Sonho realizado, né? É um sonho realizado. Pegando esse gancho aí, Cezinha, eu queria que você falasse um pouco mais desse seu propósito atual. Boa. Perfeito, claro. Boa. Exatamente, foram 7 anos, como eu falei aí, no corporativo,
E claro que eu tive vários propósitos dentro desses últimos anos. Você já saiu, você saiu do Eu saí agora esse mês. Recente, Exatamente esse mês. Esse ano era um ano realmente... Spoiler aí, pessoal. Notícia fresca, hein? Cezinha saiu do corporativo, hein? Tem novidades aí em breve, com certeza daqui a pouco vai ser divulgado, né? Mas assim, essa parte do pensamento, do propósito, né? De você poder tomar essas decisões, elas vêm me acompanhando já há bastante tempo, né? Desde o início, como eu falei, eu voltei para o Brasil, eu falei, tá bom, vou para o corporativo, mas em breve, né, algum momento que eu achar oportuno, eu vou migrar para o esporte de novo, porque é o meu propósito. É o que né? você gosta. Acho que o corporativo ele serviu muito para dar casca, para você conhecer, entender algumas coisas, né, que você precisa agora para, sei lá, num negócio novo, né? Então, é isso. Eu acho que essa fase que eu tô, ela é de transição, ela abriu-se uma oportunidade, não só por conta do meu pensamento, mas por conta das coisas que aconteceram na empresa que eu estava. Tá. Algumas conversas, alguns momentos que não estavam mais fazendo sentido para mim. E por conta disso, eu falei, poxa, acho que agora é o momento de olhar para o esporte. E eu tenho feito alguns contatos nesses últimos tempos com a área do esporte, né? Eu tenho, graças a Deus também, bastante contato, né? Contato com pessoas da mídia, com, enfim, ex-jogadores, pessoas que jogam ainda, pessoas que abriram empresas relacionadas a esporte há pouco tempo. Então eu estou indo mais por esse caminho, né? Da parte de comunicação, parte de negócio mesmo do esporte. Então, eu acho que faltam poucos detalhes aí para se concretizar de fato, né? Então, quando você tiver, você conta pra gente mais detalhes. Com certeza. Que a gente divulga aqui também para o público para saber e para a gente poder colaborar. Será um prazer. Parabéns, Será um prazer. Que legal. Muito bom. Você fechou o caminho aí no mundo corporativo especificamente, embora você vai atuar com o esporte, você pretende atuar com o esporte, na gestão, mas também ligado a negócio, né? Perfeito. Você não vai fazer a coisa só no esporte em si, está sempre ligado a negócio, porque você vem construindo essa estrutura, não é isso? Perfeito, exatamente. A ideia real é essa mesmo, é estar num negócio de futebol. E aí, o que tá tendo de oportunidade? É um projeto muito parecido com o que a gente teve que eu tive lá no Rush, lá nos Estados Unidos. Muito parecido. Né? Formação de atleta, ali a ideia realmente é crescer primeiro o clube, ali o que a gente está fazendo, o que eles estão fazendo ali no negócio, crescer, ter visibilidade, ter mais atletas ali dentro da base deles, e lá no futuro, o grande objetivo da empresa, eu vou até abrir o nome aqui, não tem problema, é a Eleve, não sei se vocês já ouviram falar sobre a Eleve Soccer. Ela tem várias frentes, né? Ela tem a frente ali que vai levar atletas tanto para fora, né? Pode ser Estados Unidos, pode ser algum mercado europeu, como pode ser no Brasil também. Então, formação de atleta seria o principal ali. E mais para frente virar um clube formador mesmo, né? Então hoje é um projeto que cresce, mas o futuro da Eleve realmente é virar um clube formador. Então a gente está nesse caminho, eles estão nesse caminho. Daqui a pouco eu posso falar a gente está acertando os últimos detalhes ali para eu fazer parte do time. Você vai aplicar a filosofia Rush lá? Eu acho que eu vou levar muita coisa do Rush para lá. Eu já falei com os meninos sobre, acho que eles super gostam da ideia. É um sonho, eu acho, é um sonho. Né? Eu acho que algumas coisas a gente vai conseguir tirar. Eu acho que eu vou voltar a ter contato com o pessoal dos Estados Unidos agora, né? Com uma coisa mais palpável, né? De repente, por que não trazer a franquia do Rush para cá? Então, eu já pensei nisso lá atrás, né? Já pensei em trazer a franquia do Rush para cá. Eu descobri uma pessoa que, não sei se tem ainda, mas tinha uma franquia lá em Jundiaí, que é o Fábio Gomes, que foi jogador também. Ele jogou no Paulista de Jundiaí, naquele time do Paulista que foi campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Que era o Vitor, o Hever, o Fábio Gomes. Depois o Fábio acho que jogou no Palmeiras também. E o Fábio tinha esse projeto lá em Jundiaí, do Rush, né? Eu até me envolvi um tempo com ele, só que era na época da pandemia. E aí era uma época muito complicada. Não dava para dar treino, era uma coisa muito complicada, né? Não foi muito para frente. Mas é uma ideia que realmente a gente pode, pelo menos, interligar ali os negócios, né? E essa experiência dentro do marketing, você vai aplicar bastante nesse novo propósito seu, né? Acho que o principal aqui é como que a gente consegue comunicar, né? Consegue expandir a marca para as pessoas conhecerem a Eleve, né? Acho que é o grande objetivo hoje que a gente tem como empresa, lá conversando com o pessoal nesses últimos tempos, né? A Eleve está num momento de crescimento, então a gente está olhando para os canais aqui, como que a gente vai chegar no nosso público-alvo
mais facilmente, né? Rapidamente, facilmente, né? Então, uma das pontes que eu fiz, uma das primeiras parcerias que eu fiz com a Eleve, antes de começar agora, de fato, a falar de trabalhar com eles, foi com a Ulisses TV, né? Eu participo ali da Ulisses 96, que é o programa do Ulisses Costa lá na Ulisses TV. Eu tô com eles porque eu sou bem próximo do Capelanes, do João Paulo Capelanes. E o João, ele tem várias ideias, a gente conversa muito, a gente é amigo há muito tempo, né? Sou padrinho de casamento dele. Ah, que legal. E aí ele me contou lá da Ulisses TV, ele me levou pra lá, ele falou, pô, vem fazer uns projetos com a gente. Falei, pô, vou sim e tal. Agora eu tô muito mais dentro do projeto, porque tô mais livre agora do mercado corporativo, né? E conhecendo a Eleve, conhecendo a Ulisses TV, eu juntei o útil ao agradável. A Eleve fez uma Copa no final do ano passado, eu falei, por que vocês não transmitem a Copa pela Ulisses TV, né? A Ulisses TV, ela tá transmitindo Série A2, Série A3, alguns campeonatos online também, a Copa CESP também de imprensa, eles transmitiram. Aí eu falei, por que não né, fazer essa parceria? Juntei ali, eles fizeram, deu super certo, eles passaram a Copa Eleve no YouTube com transmissão da Ulisses TV. Que legal. Então é uma forma de fazer um marketing também, né? A divulgação ali de comunicação. Então como que agora, eu chegando de fato nesse mundo, né? Eu consigo fortalecer essas parcerias, né? Então acho que vai ser um primeiro caminho, tá? Que legal. Aproveitando essa filosofia, Rush, essa filosofia cultural, né, de valores, princípios e tal, como você vê, Cezinha, a gente aqui no Brasil vê várias situações de jogadores top, né, em termos de estrelismo, em termos de capacidade técnica. Ganhar dinheiro. Indiscutíveis. Mas vários problemas, né? Então a gente tem desde aquele jogador que é rebelde, que tem o ego já super inflado e não respeita ninguém e tal. E você traz essa filosofia mais de cultura e tal, né? Sim, perfeito. O que você falaria desses jogadores que estão tendo esse perfil? A gente pode até citar nomes aqui, não tem Eles problema, não passaram tá? pelo Rush. Com certeza não. Então, o talento passou por cima de tudo, aí os interesses falaram, não, deixa quieto, deixa ele ser rebelde, né? A gente sabe que tem isso. Perfeito. Mas a gente vai fazer alguns comentários sobre alguns que a gente já falou aqui, né? Já falamos aqui. Vamos falar, de dois recentes, um mais atual, um pouco mais anterior, né? O Neymar com esse lado dele que é polêmico, né? Perfeito. E que tem a hora que ele vai e briga com o torcedor, né? Exato. Tem hora que fala, ele vai para a seleção, tem hora que fala assim, ele é ex-jogador, né? Fala o que você quiser a respeito do seu pensamento em relação a isso. Eu sou, primeiro assim, vamos lá, vamos separar, né? Primeiro eu sou muito fã do Neymar, acho que o Neymar hoje, nós aqui. Eu acho que não tem como a gente criticar o Neymar dá pra ignorar, claro. pelo jogador que ele... Não, tecnicamente não se fala. Que ele é, né? Eu não vou falar que ele foi... Acima da média. Ele é muito acima da média, né? Ele é o jogador que, se a gente tem alguma esperança de ganhar a Copa esse ano, eu acho que a gente pode depositar uma porcentagem no Neymar, né? A gente pode ganhar sem o Neymar? Acho que pode também. O futebol tá muito nivelado hoje em dia. Mas o Neymar é a cereja do bolo, né? Eu acho que a gente tem que confiar, a gente tem que dar credibilidade para uma pessoa que... para um jogador que já foi estrela ali, só não foi melhor do mundo porque disputava ali com o Cristiano e com o Messi, né? Mas talvez não tenha chegado tão longe, né? Por conta da vida pessoal também, né? Do que as escolhas dele. Não vou nem falar de vida pessoal, acho que as escolhas que são bem claras aqui pra gente, que talvez não seriam as melhores escolhas para um atleta de futebol. Né? Então, o pessoal está falando muito agora que ele não foi na avenida no Carnaval. Então, tomou uma boa decisão. Bateram palma de monte, todos os programas que eu vi, aplaudindo que ele não foi no Carnaval. Uma das primeiras vezes que eu vejo alguém ser aplaudido por não ter ido em algum lugar. Ele foi aplaudido. Mas é por causa do histórico dele, né? Claro. Exato. Ele mostrou dedicação, comprometimento, que é uma coisa que ele não mostra muito normalmente. Exato, ele já está mudado, né? Eu acho que o objetivo dele está muito claro, que é participar dessa Copa do Mundo, é jogar, é ganhar. Eu acho que isso, pô, querendo ou não, talvez seja tarde demais, mas estamos vendo uma evolução nesse lado do Neymar, né? Então, muito importante ele mostrar isso. Ele passa de exemplo, o futebol, ele vai além do jogo assistido e a criança gostar do jogador ali. A criança vai olhar a vida do Neymar, por exemplo, o atleta jovem, o atleta em formação, ele vai olhar a vida do Neymar como um todo, fora do campo também. Então, quem que é o Neymar como pessoa, né? É um ídolo da pessoa por vários motivos, né? Não é só o campo, né? Então, ele conseguir transmitir essa parte de disciplina para fora,
tá sendo muito importante, né? Se ele ganha a Copa, por exemplo, pô, vamos aplaudir ele de pé, vamos falar, pô, o cara realmente Encerra mudou, a carreira determinou, como Pelé. encerra a carreira, acabou, Sim. vai fazer o que quiser da vida, né? Então, só que assim, tem problemas, aí eu quero voltar, sair um pouco do Neymar e colocar um exemplo, por exemplo, de jogadores em formação. Eu já vi jogadores em formação que tinham uma cabeça que não era tão boa assim fora do futebol. Era indisciplinado, dormia tarde, se metia com bebida alcoólica cedo, e desistia da carreira porque não ia pra frente, né? Realmente apesar te bloqueava. de talentoso. Não quero me submeter a esse sacrifício. Né? Não vai se submeter ao sacrifício. Acho que o Neymar teve até um certo ponto ali uma rigidez maior, né? Depois de um certo ponto, acho que a fama, enfim, pode ter dado uma mudada ali no perfil, né? Mas eu acho que tem um pouco disso, tem também a ver com a pessoa mesmo, o que ela pensa, né? Como que ela é, a característica dela mesma. É personalidade. Se você pega o Kaká e pega o Neymar, é completamente diferente. Vamos lá. Mas o Neymar é muito melhor que o Kaká, por exemplo, né? Em termos de bola, no né? Futebol, sim. Mas, enfim, quem conseguiu ser melhor do mundo? O Kaká. Muito talvez por conta de disciplina, etc. E uma última parte aqui também é a base, né? Quem você tem em casa, quem que tá te apoiando, quem que tá te guiando para você ter sucesso, né? Estrutura familiar. Às vezes não estou falando que a estrutura familiar precisa ser o pai e a mãe casados ali com um atleta que tá. Pode ser um pai, pode ser uma mãe que estão criando aquele filho de uma forma ali educativa, com disciplina, com regras, que vai te levar para frente no futebol, né? Eu acho que isso, para mim, boas referências, né? São boas referências para você ter um trilho, né? Eu concordo, eu acho que é muito então, por aí o caminho, né? Só para a gente fechar a questão do Neymar, o Neymar tem tudo pela técnica dele. Perfeito. E depois não é tão difícil ele fazer esse pequeno sacrifício. Vamos pensar assim, é uma competição de tiro curto. Mas estamos falando de uma competição de um ano inteiro. Sim, são 8 jogos agora, né? Então, é tiro curto. Então, o que você tem que fazer? Pô, eu vou me dedicar ao máximo, porque é tiro curto. Porque é alta performance, né? Mas tiro curto. Se dedica ao máximo, faz sacrifício. Mas se ganhar, então, aí você sai por cima. Acabou. A gente já teve o exemplo das duas Copas. 2002, seleção ali que vinha desacreditada, mas teve ali todo um planejamento. Verdade. Ninguém falava de fama, tava todo mundo meio embaixo, o Ronaldo voltando de lesão. Isso. Em 2006, depois de ter ganho a Copa, isso caiu por água abaixo. Tava todo mundo achando que era festa ir pra Copa do Mundo, né? E o que aconteceu? Ganhamos em 2002, 2006 caímos melancolicamente ali pra seleção da França, que era boa também, óbvio, mas nós éramos os favoritos na época. Então, a disciplina e a vontade de vencer, elas vão te levar longe num esporte como o futebol, e acho que é assim que o atleta tem que pensar. E o que complementa, você acabou de falar, e você disse inclusive isso, o Neymar também foi infeliz de estar numa mesma era em que nós tivemos Cristiano Ronaldo e Messi. Perfeito. Sendo que, me atrevo a dizer que tecnicamente ele talvez seja até melhor do que os dois, entretanto o composto de ser humano com o atleta estava dando mais pontos para o Cristiano Ronaldo e para o Messi do que para o Neymar. Os caras claramente mais dedicados, mais abnegados, abrindo mão de mais coisas publicamente em troca do futebol, coisa que o Neymar nunca demonstrou, nunca fez. Então, ele não conseguiu ascender essa cadeira porque nesse quesito ele não disputou no mesmo nível. E claramente, eu não vou entrar no mérito, isso muda, é cíclico, depende de quem está votando, mas claramente, nessa hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi, sem dúvida, quem elege dá importância à conduta. Dá importância ao rush. É um conjunto, né? Essa turma passou pelo rush. O Neymar não passou pelo rush. Isso. Então, ele ficou faltando esse pedaço, não conseguiu ganhar. É um conjunto. Verdade. Concordo. Fala uma coisa, você, quando estava no mundo corporativo, você atuava como headhunter? Eu trabalhei como headhunter, no meu início foi como headhunter. Que legal, né? pô, que legal. Então, o headhunter, ele tem um papel muito técnico de conhecer o mercado, mas ele tem um papel de vendas, né, de comercial muito forte também, né? E meu início foi ali. Por que eu escolhi ser headhunter no meu início do mercado corporativo? Porque eu queria... Você pode falar que empresa foi, não? Posso. Foi a Talensis. Sei. A Talensis é uma empresa que foram os ex-sócios da Reis, que é uma super consultoria de equipamento, saíram da Reis e abriram o próprio negócio, que é a Talensis, né? Então, até hoje, sou super grato a eles, eu gosto muito deles. Até hoje tenho contato.
qual que foi a minha ideia, né? Conhecer o mercado corporativo através de uma consultoria. Por quê? Melhor caminho. A gente atendia, posso falar nomes de empresas aqui? Pode. A gente atendia Mercado Livre, Samsung, a Meta, né, que é o Facebook, Serasa Experian. Nossa, gente grande. E aí eu entrava nessas empresas, conhecia a cultura das empresas, como funcionava o negócio, para depois, se eu sair da consultoria, para onde eu vou? Como é que funciona uma empresa dentro de uma empresa, né? Então o Red Hunter, ele tem esse papel muito legal de conhecer, tudo bem, a parte técnica do que ele está contratando para a empresa que ele está atendendo, mas a parte cultural das empresas, né? Comportamental / cultural, que a gente falou muito aqui também, né? Então, por isso que eu escolhi esse caminho no início lá do mundo corporativo, do Red Hunting, né? E nesse seu objetivo, nesse propósito daqui para frente, que você está pensando muito, você vai acabar aplicando muito esse lado da experiência, né? Não tenha dúvida, não tem como não, né? Não tem como não. Eu acho que o networking, né, que a gente acaba fazendo nesse mundo corporativo, ele é muito importante. Né? Quantas pessoas eu já não entrei em contato dessa época de falar com as pessoas, a pessoa trabalha aqui, trabalha ali, que seja para fazer um benchmark, né, para conhecer, talvez comparar o que a gente tem com o que o mercado tá tendo, né? Como para também fazer convites, para conhecer a estrutura, para dar ideia, para vender o nosso produto, na verdade, o nosso serviço, né? Quero dizer. Então eu acho que tem muita similaridade aí que eu vou conseguir levar, né, do que eu estava vendo no mundo corporativo agora para o mundo do esporte, né? Ele vai seguir como um business, né? Mas vai ser no mundo do esporte. Então isso. Sabe o que eu gostaria, Wilson? Para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você pensasse... Sempre acaba o bate-papo. Eu queria que você pensasse em alguma mensagem que você acha importante para deixar para o nosso público, baseado nessa experiência que você teve. Percebe-se que você é um cara, assim, com um objetivo muito ambicioso daquilo que você quer alcançar. E eu sei que quando a gente tem um sonho, um ideal, a gente vai ter um monte de questionamentos, né? Pessoas que falam, olha, não sei não, será que vai dar certo? Tem aquele lado assim do contra. Não que a gente ache que não tenha a importância do contraponto. Sempre é importante o contraponto para a gente prevenir, né? Vou pisar, vou ver onde eu estou pisando. Mas como você tem esse lado ambicioso forte, então pensando em tudo isso, o que você deixaria de mensagem para o nosso público aqui, baseado nessa experiência toda? Legal. A gente falou aqui no começo, né? Logo quando a gente estava se cumprimentando, né? Sobre propósito. Eu acho que a gente tem que ter um propósito na nossa vida. Como eu falei, eu nunca deixei de lado as coisas que... Não é só por conta de prazer, mas as coisas que eu mais gostava de fazer, eu nunca deixei elas de lado, né? O que eu sonho, o que eu tenho realmente ali de propósito. E, bom, meu propósito, ele sempre foi estar no meio do esporte, estar no meio do futebol, mas muito, não por satisfação própria. Eu digo muito para poder passar o que eu passei, a minha experiência para as outras pessoas. Então, se eu pudesse passar aqui para as pessoas que estão assistindo, né, terem um propósito de fato, né, não ficar no automático, isso não é saudável, né, você está ali no automático, trabalhando, mas não gosta do que faz, mas está fazendo ali por necessidade. Não é bom, porque no longo prazo isso vai estourar e você vai acabar se frustrando muito na sua vida. Então, tenha um propósito, siga esse propósito, talvez... Pode esperar amadurecer esse propósito para você entrar de cabeça, que eu tenho certeza que vai dar certo. Não deixe de sonhar e tenha propósito na vida que vai dar certo, vai ser sucesso. Muito legal. Muito legal. Parabéns, viu? Obrigado. Cezinha, muito obrigado pela sua participação. Imagina. Abrilhantou bastante o nosso Vale aqui com essa experiência de vida incrível. E uniu bastante o nosso tripé, né, Wilson? É o que eu falei no começo, então eu vou chamar a atenção dos nossos colegas que tiveram a paciência de estar aqui com a gente até agora. Se você voltar lá no começo, vocês vão lembrar que eu falei o quê? Que acho que nós teríamos hoje uma visita que seria a maior semelhança com o nosso tripé. Mais representa o tripé, né? Tendo ouvido toda essa história, acho que todos vão concordar que nós conseguimos trazer o tripé personificado no Cezinha. Muito obrigado, Cezinha. Um prazer, obrigado. Foi um prazer demais bater esse papo com vocês. Espero voltar sempre aí. Tô contigo tamo aí, junto, com vocês nessa trajetória, tá? Um abraço. Senhores e senhoras, muito obrigado por estarem conosco até agora. Esperamos que vocês tenham gostado dessa hora que a gente teve aqui junto. Continuem seguindo a gente nas redes sociais. Mandem mensagem, critiquem, estejam conosco e em breve estaremos de novo em novo episódio. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu, audiência. Continuem mandando mensagens, questionamentos
compartilhe o nosso canal. Abraço!